África é mãe solteira e tem que fazer mamadeira. Essa daí foi Alda, viu, gente? Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Caio de Literatura e estou vestido a caráter para falar sobre literatura luso-africana, que é a aula que finaliza, né, o nosso processo aí de literatura luso-brasileira para o Enem, certo? A gente vai começar falando sobre os países principais de língua portuguesa. Lógico, estou falando de Portugal, o país colonizador do Brasil e de vários outros países que a gente vai conversar um pouco. Em extensão territorial, o maior falante de língua portuguesa é o nosso país, o Brasil, tá certo? Estou muito bonito assim. E a comunidade de países de língua portuguesa, da sigla CPLP, consiste em incluir Portugal, Brasil e mais os países da África, também tem países da Oceania e da Europa, né, assim como Portugal e outros dois que eu vou falar aqui, e ainda tem um país, um estado independente da Ásia. Bem, os países africanos de língua portuguesa e ortografia, língua e ortografia portuguesas, são esses aqui: Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e esse aqui, Ilhas de São Tomé e Príncipe. Esse aqui eu vou falar mais na frente. Bem, esse aqui é interessante. Essa aqui seria a bandeira afro-americana, que foi instituída em 1920 em Nova York pela comunidade negra dos Estados Unidos, em defesa de toda a raça negra, não só do continente africano, mas do mundo inteiro. E é muito importante compreender, voltando para essa parte aqui, que algumas cores elas se repetem. Isso porque existe a bandeira pan-africana. A bandeira pan-africana ela é a bandeira que usa a representação de 4 cores, em que todos os países da África têm que ter pelo menos uma dessas cores. O que é interessante falar sobre as bandeiras pan-africanas é que você sempre tem um amigo regueiro que usa essas cores na pulseira e abre a boca para dizer que isso é a bandeira desse país, a Jamaica. Cuidado, amiguinho, não seja fracassado. A Jamaica é um país que fala a língua inglesa e fica na América Central. Pode até ser a terra do Bob Marley, mas a terra que representa o povo africano e as raízes africanas é essa aqui. E cada cor dessa tem um significado. O vermelho é do sangue derramado pelos povos africanos em busca de liberdade e independência. Depois a gente lê. O amarelo simboliza as riquezas, claro, minerais, mas também as riquezas culturais do povo africano, assim como seus costumes, suas danças típicas e sua culinária, cultura. E o verde da vegetação, o verde que representa a natureza, né, o habitat e tal, onde os africanos vivem. Na África, claro. E aqui o negro, a representação da etnia predominante no continente. O negro, se você usa uma pulseira com essas cores, agora você sabe que você está usando as cores da bandeira pan-africana, porque você respeita a África e os valores da África. Assim como eu. Gostando do meu chão? Bem, vamos falar sobre outros países que não necessariamente são africanos, mas que também têm o idioma da língua portuguesa como oficial. Essa música é muito legal, né? Bem, aqui nós temos a bandeira do arquipélago dos Açores. É uma ilha e um estado independente de Portugal que tem como idioma oficial a língua portuguesa. Aqui nós temos aqui a bandeira da ilha da Madeira, certo? E aqui, por incrível que pareça, nós temos o estado independente de Macau, que fica na China e também fala a língua portuguesa. E aquela bandeirinha que faz parte do conjunto de países, né, dos PALOPs, que são os países africanos de língua portuguesa. Esse aqui é o Timor-Leste, é um país da Oceania que conserva algumas das principais cores pan-africanas e é considerado um país africano de língua portuguesa, embora seja da Oceania, mas por questões políticas é envolvido com os países africanos que falam português. Bem, um pouco sobre a literatura luso-africana e, na verdade, luso-global, né, diante dos países que a gente conheceu. Bem, ele diz aqui que a literatura africana ela também tem espaço como difusora de obras da língua portuguesa, por conta da colonização portuguesa aos países africanos, principalmente, até porque eles são maioria. Se trata, no começo, a literatura
luso-africana, ela tinha características de uma literatura colonial e que usava o homem branco como modelo desbravador nas suas obras literárias e nos contos que eram falados no continente africano. Bem, mas do século XIX para o XX foi que a gente teve uma temática realmente voltada para o povo africano, que é principalmente falando sobre a luta entre etnias e classes, o passado, né, de escravidão que os negros sofreram e o anseio de independência de alguns países. Inclusive, a gente tem que falar muito claramente que a independência dos países africanos, ela se consolidou no século XX. É muito recente falar sobre política de independência no continente africano. Essa aqui é uma foto de 1962, quando os franceses eles invadiram um país como Gana. Gana não fala português, mas o predomínio de colonização na África não foi só de portugueses, também foi de franceses, de alemães, de espanhóis e até mesmo de árabes, assim como franceses e ingleses. Aqui nós temos uma foto da Convenção de 1958, onde aconteceu no país de... acho que foi na Nigéria, e reunindo todos os países africanos para a instituição de uma independência de todos os países da África. Voltando um pouco para a literatura. Bem, nós temos como um dos principais escritores José Luandino Vieira, que foi um escritor que ganhou o prêmio Camões de Literatura, que é o mais importante de Portugal, mas ele recusou por questões políticas. Nós temos também José Eduardo Agualusa, que também é um angolano, tá? E ele ganhou o prêmio Camilo Castelo Branco da Associação Portuguesa de Escritores. Um dos seus principais livros é A Estação das Chuvas e outro livro de poemas chamado Nação Crioula. Esses daqui são os dois caras, o Zé Luandino e o Zé Agualusa. Esse aqui é bonitão. Brancos, né? São meio brancos. Mia Couto é um dos mais conhecidos poetas da literatura luso-africana. Ele de nascença é moçambicano, ok? E faz parte da Academia Brasileira de Letras, ok? Não é bagunça não. Esse é o Mia Couto. É branco também. Mas tem escritores negros. Bem, falando sobre temas, a escravidão e a imposição da cultura do colonizador é o que vemos nas obras da literatura luso-africana. E também vemos a recuperação da própria cultura e o uso dela como uma resistência africana. Bem, nós temos aqui um fragmento de um poema de Agostinho Neto, não tenho foto dele, esse aí é negro, tá? Que se chama Show de África, tá no livro de vocês aí do Esquadrão. Legal esse poema. Calma, deixa eu ver o título, volta. Choro de África. Bem, e como eu tenho que comprovar que é importante aprender sobre isso, no Enem de 2013 nós tivemos uma questão que falava sobre culturas africanas, ok? E valores africanos. A recuperação da herança cultural africana ela deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Vamos analisar essa questão? Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira e o candomblé que é uma religião brasileira, tá? Oriunda da Umbanda, que é africana, e a capoeira, que é influenciada pela briga, que é um esporte e uma dança praticada em Moçambique. Bem, vamos ver o que pode ser considerado aqui. Letra A. Permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Não, porque influencia no nosso país. B. Perderam a relação com o seu passado histórico. Não, é só olhar para o nosso país, olha a quantidade de negão que tem. Letra C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Alternativa correta. Por quê? A nossa cultura brasileira ela é influenciada pelos valores africanos historicamente e culturalmente. Letra D. Contribui para o distanciamento cultural? Não, né? E demonstra uma maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Estamos falando de Brasil. Brasil e África. Tchau, tchau, gente. Valeu.